Filho acusa pai inocente de roubo. A verdade vai te surpreender. Você já imaginou chamar quem te deu a vida de ladrão e trancá-lo no próprio quintal? A manhã em que Rodrigo fez isso ficou marcada na rua inteira. Uma manhã cinzenta, com um portão de metal rangendo de velha ferrugem e um sol tímido que mal atravessava as nuvens. O barulho do portão ecoou como um estalo final numa relação que já vinha se partir aos poucos. Antônio estava na porta dos fundos, como sempre, curvado, camisa amassada, as mãos já marcadas pelos anos de trabalho. Ele não ergueu a voz. Não era de palavras fáceis. Havia uma distância entre pai e filho que nem mesmo as roupas gastas sabiam esconder. Rodrigo chegou como quem chega para punir, com passos apressados e o rosto fechado. Era uma raiva contida de décadas, uma desconfiança que virá certeza no íntimo do homem que se orgulhara de nada dever a ninguém. Ache o que for, Rodrigo disse, atravessando a casa com olhar de juiz. Não vou aceitar esconderijo. Minha paciência acabou. As palavras saíram cortantes, sem hesitação. Vizinhos que varriam a calçada pararam de repente e ficaram a observar. Crianças pararam de brincar. A cidade pequena tem memória. Os boatos correm tão rápido quanto o vento nas folhas das árvores. E quando Rodrigo deu um passo mais perto do pai, a voz se elevou num tom que ninguém queria ouvir. "Fica aí e apodrece!" ele gritou, impulsivo e cru. Houve quem agarrou o próprio coração e quem virou o rosto. Antônio não revidou, só olhou para o filho como se tentasse decifrar um idioma que nunca aprendeu. A rejeição era um ferro em brasa atravessando algo que havia sido construído com sacrifício silencioso. O que aconteceu depois foi simples e brutal na sua simplicidade. A porta do pequeno depósito no quintal foi fechada por dentro e trancada por fora. Antônio sozinho ficou ali, rodeado de caixas cheios de cheiros antigos, óleo de máquina, madeira, pó. O sol do meio da manhã caía em linhas cortadas através das frestas, riscando o pó como se fossem estradas invisíveis. Ninguém chamou a polícia. Não houve delegacia, nem processo. Foi uma decisão da casa, uma punição doméstica que refletia uma convicção pessoal. Rodrigo acreditara ter provas suficientes, e naquela convicção respondeu com um gesto tão definitivo quanto cruel. Os vizinhos comentaram em voz baixa, dividiram opiniões, uns defendendo o filho, outros lembrando que um homem idoso não deveria ser tratado como ladrão à mercê de uma acusação. Enquanto Antônio respirava devagar no depósito, Rodrigo caminhava pela casa com o olhar de quem vasculha não só gavetas, mas memórias. Ele revivia cenas pequenas que no mosaico da vida tinham se tornado ressentimento. Jantares em silêncio, ausências, olhares contidos. Crescera com a sensação de ter recebido menos do que precisava. Crescera com a convicção de que a falta de demonstrações, de abraços, de palavras doces, era sinônimo de pouco amor. E quando algo que lhe parecia concreto foi encontrado fora de lugar, tudo aquilo queimou como pólvora. Aquele primeiro bloco da manhã deixou uma marca. Pessoas que passavam pela rua falavam baixo, como quem não deseja acordar algo que já está morto. Dentro de casa, Rodrigo abriu gavetas, revirou almofadas e encontrou um envelope dobrado, discreto, guardado num livro antigo. No envelope havia notas, amassadas pelo uso e pelo tempo. Uma quantia que para ele se justificava apenas como prova da culpa do pai. Havia também um papel com anotações, datas e pequenas palavras que pareciam uma cartilha de cuidados. Rodrigo pegou tudo, olhou fixamente para o rosto enrugado do pai através do vidro da janela do depósito. E fez o que muitos fariam no calor da mágoa. Expôs aquilo como prova diante dos olhos alheios. Se você está ligado desde o começo, inscreva-se. Histórias como essa acontecem mais perto do que a gente pensa. Depois do primeiro choque, o enredo ganhou camadas. O passado de Antônio começou a aparecer em pequenas janelas. Lembranças que entravam como flashes em cada gesto do filho. Ele tivera uma vida inteira de trabalho braçal, de mãos calejadas pela marreta, pelo prego, pela máquina que nunca parava. Vira o rosto mais vezes do que conseguira contar. Perdera a mulher cedo, um buraco que nunca se fechou, e que ele tentou remendar em silêncio, com mais trabalho e menos conversa. Levou o menino que era Rodrigo no colo, fez sacrifícios que quase ninguém viu porque eram feitos de modo discreto. Uma hora extra no serviço, um trabalho feito de madrugada, um objeto vendido para que a família pudesse continuar.
Os vizinhos lembravam das noites em que Antônio voltava cansada, trazendo algo para casa que poderia servir de remendo. Ele era conhecido por trocas simples, emprestava ferramentas, consertava antenas, puxava um carro que tinha dado problema. Era o tipo de homem que ajudava as portas a fechar, metaforicamente e de verdade. Mas carinho não é documento, silêncio não se traduz automaticamente em amor. Na cabeça de Rodrigo, todos esses silêncios foram somados à ausência de afeto explícito. E o resultado foi uma conta amarga que ele vinha cobrando há anos. Antônio dormia no depósito naquela tarde com o rosto contra os joelhos, as mãos apertando um pedaço de pano que cheirava a óleo e tempo. A solidão não se mostrava apenas na posição do corpo, morava no som da respiração e na maneira como os olhos se fechavam com aquilo que restava de coragem. Ele não pensou em vingança. Nunca fora de pensar. Pensou em coisas mais concretas que o habitaram. A conta do remédio, o envelope dobrado debaixo do colchão, a carta que ninguém jamais lhe pedira para escrever. À medida que a tarde caía, a rua ficou mais cúmplice. Donas de casa que normalmente conversavam pelo portão, agora atacavam o assunto com a cautela de quem toca numa lembrança dolorida. Dona Célia, vizinha de porta, era uma dessas vozes. Era mulher de olhar vivo, porte pequeno, mas com uma presença que enchia o espaço. Gostava de cafezinho e de ouvir. Sabia mais da vida alheia do que os outros, não por bisbilhotice, mas por hábito. Os dias se repetem, e o que se repete, a gente aprende a ler. Ela observou o velho trancado e olhou para Rodrigo. Havia naquele olhar uma mistura de pena e reprovação. Quando Rodrigo passou pela calçada e disparou palavras de justificativa, Dona Célia inclinou a cabeça e falou baixo, tal como quem coloca sal no alimento na medida certa. Disse algo que plantou uma semente perigosa e, ao mesmo tempo, necessária. Tem uma câmera naquele depósito, sabia? Comentou ela, quase num sopro. O antigo morador deixou uma. Esqueceram de tirar quando mudaram. Fica ali, no canto, pegando tudo. Rodrigo parou. Por um segundo, o rosto endureceu. A suspeita encontrou um novo ventre para se alimentar. O nome da câmera chegou a soar como uma promessa de confirmação. Talvez a tecnologia fosse finalmente a testemunha que suas memórias sentiam faltar. Ele voltou para casa com passos acelerados, determinado a não deixar qualquer dúvida no ar. Procurou até encontrar um velho notebook que fazia figuras de trapos, cabos enrolados como serpentes e o objeto que a vizinha mencionara. Uma câmera simples, de plástico e lente pequena, com marcas de pó. Ao lado dela, um cartão de memória, preso num estojo amarelecido. O gesto de espetar o cartão no laptop parecia para Rodrigo tão decisivo quanto prender um documento num processo. A tela piscou. Arquivos listaram nomes e datas. Pequenos vídeos com imagens estáticas e cenas do dia a dia do depósito, registradas com a rotina de uma máquina que apenas registra. Havia clipes de manhãs, de tardes, pequenos instantes sem grandes acontecimentos. No primeiro olhar, nada parecia incriminador. A câmera filmara sobretudo o passar do tempo e as coisas pequenas que a vida de um idoso comporta. Rodrigo começou a assistir. Aquele momento é esquisito de descrever. Não é só olhar e ver, é atravessar o vidro da culpa com as próprias mãos. Nas primeiras sequências, Antônio aparece ajeitando caixas, varrendo o chão com um cuidado quase reverente, como se cada objeto tivesse uma história que merecia ser respeitada. Em outro, o velho tira um envelope do fundo de um livro e o observa com uma delicadeza que parecia devota. Em outra cena ainda, segura um papel debaixo da luz fraca e, com mãos trêmulas, recoloca o envelope num lugar secreto, por trás de uma tábua, dentro de um pote de ferro enferrujado. Os detalhes começam a revelar um hábito. Não era acumular por acumular. Antônio contava e recontava as notas com a paciente constância de quem separa moedas para um propósito. Em certo momento do vídeo, ele se senta, tira do bolso um papel dobrado, um resultado de exame, talvez, marcado com uma data. Encostado na parede do depósito, com os olhos baixos, ele murmura palavras para ninguém que gravou. Para o que vier, para quando precisar, para não faltar. A voz é pequena, quase sussurrada, e toca Rodrigo numa direção que não queria ir. A dúvida começa a ganhar contornos diferentes. Rodrigo sentia o mundo virar de alguma maneira. Aquilo que ele julgara crime começava a se recompor como gesto de proteção. Imagens de um relógio antigo,
um objeto que todos sabiam ter pertencido ao avô, aparece em um dos clipes. Antônio o envolve em um pano, abre uma gaveta e, com o cuidado de sempre, coloca o relógio em uma caixa. Depois, em outro vídeo, há uma cena que é quase uma intuição. Ele sai numa tarde e retorna com notas, as mesmas que agora Rodrigo vira e revira em sua mão. O avô havia de fato deixado um relógio, e fora para Rodrigo uma narrativa familiar. Mas o que se vê nas imagens é claro. Antônio vendera algo para gerar dinheiro, e não por capricho, mas por necessidade. No rosto do velho, no recorte crudamente iluminado do vídeo, há cansaço e um tipo de amor que prefere o sacrifício ao discurso. Testemunhar aquilo pela tela é uma experiência que desloca. Rodrigo revê o passado em segundos, memórias de infância onde um novo par de sapatos apareceu porque o pai suou 2 noites extras para comprar o couro, noites em que o jantar substituía um abraço. Um hospital, onde, nos bastidores, ele lembra de um homem conversando com médicos, mas escondendo gestos. Cada fragmento das imagens atua como lente que amplia uma vida inteira, feita de escolhas não anunciadas. A descoberta não chega sem dor. Ver o pai contando dinheiro no depósito é a mesma coisa que assistir a uma criança aprendendo. Há um cuidado, porque há um objetivo. Rodrigo sentiu algo apertar no peito, uma mistura de vergonha, raiva animal e saudade. A raiva tinha sido combustível quando viu as notas. Agora, ao perceber o padrão, sentia que o combustível era outro. As imagens não o absorviam automaticamente. Não oferecem um selo de pureza. Oferecem, isso sim, o direito à dúvida. E muitas vezes, o começo do arrependimento. Os vizinhos começaram a murmurar enquanto ele assistia. Alguns vieram discreta e silenciosamente, para não invadir o momento íntimo que se formava entre homens e telas. Dona Célia, que sempre teve um sexto sentido para assuntos humanos, permaneceu de pé, observando o rosto do rapaz que ela vira crescer convicções. Não falou. Sabia que ali o silêncio trabalhava de modo mais eficaz que qualquer palavra. Houve clipes que mostravam Antônio segurando um documento, a data marcada, e segurar o papel como se segurasse o próprio risco. Em um desses vídeos, ele chora baixinho, a cabeça apoiada nas mãos, e toca o papel como quem toca uma prece. Não é preciso ser médico para inferir um temor. A fragilidade volta ao palco. Rodrigo vê um exame, não em detalhes técnicos, apenas um resultado, uma folha amarelada, e a cena do pai guardando aquele papel no envelope. A câmera, que parecia um artefato antigo e sem memória, agora se tornava testemunha de algo que Rodrigo não desejara ver. Provas de que o pai preparava-se para eventuais necessidades, não para furtos. Quanto mais Rodrigo assistia, mais as peças se rearranjavam. Houve um vídeo em que Antônio, com os olhos marejados, retira do bolso uma carta velha, rasgada, que parecia de um tempo em que tudo era menos digital e mais escrito. Ele lê as linhas baixinho, como um ritual, e depois ergue o olhar como se, numa conversa consigo mesmo, dissesse: se ele um dia precisar, que esteja aqui. Era impossível não sentir o peso dessa atitude. Era um amor que se configurou em preparo, não em palavras. Rodrigo desligou o laptop uma vez, depois outra. Levantou e começou a andar pela sala em círculos, como alguém que tenta organizar pensamentos derramados. A cidade inteira trouxe à tona uma pergunta que até então fora íntima. E se, depois de tudo, o que ele entendia por falta fosse apenas um jeito diferente de amar? A raiva que alimentara estava ameaçada. Havia uma possibilidade de redenção, uma abertura que ele não acreditara existir. Mesmo diante da nova luz, o orgulho não se desfaz de imediato. Rodrigo sentiu o orgulho como pele grossa, difícil de romper. Havia uma resistência. Admitir o erro é admitir vulnerabilidade, e ele não sabia se havia força suficiente para tal queda. As lembranças de tantos anos de silêncio o fizeram justificar a própria reação. Eu vi as notas
Eu vi o envelope, repetia para si mesmo. Só que agora, essas mesmas provas começavam a falar em outro idioma. O mesmo objeto que você mostra como acusação pode, em outra leitura, ser declaração de amor. Enquanto dúvidas e memórias dançavam na cabeça de Rodrigo, outra cena tomou o vídeo. Antônio, numa tarde chuvosa, enrola um pacote e deixa em cima de uma mesa. Ele escreve uma palavra num pedaço de papel e o coloca junto. A câmera, por um momento, capta o movimento lento das mãos do velho, depois sobe até o rosto e foca-se num olhar que parece pedir algo simples: cuidado. A intensidade dessa cena inflamou algo em Rodrigo. Ele sentiu as pernas cederem, como se o chão daquele mundo houvesse sido removido de uma hora para outra. Quando a noite caiu, o depósito continuava fechado. A rua estava mais silenciosa, mas o coração de Rodrigo batia alto dentro da casa. Era uma mistura de vergonha antecipada e medo das consequências. A possibilidade de que ele tivesse ferido para sempre alguém que, em segredo, construíra um teto para ele, trouxe uma angústia que não permitia descansar. Não era só sobre o dinheiro, era sobre todas as pequenas economias feitas para proteger quem se ama. A câmera havia mostrado um Antônio que não era um ladrão, mas um homem com medos e estratégias. Havia também indícios de um cuidado que fugia do discurso. Remédios guardados, um caderno com anotações de consultas, uma busca por recursos próprios. Era nitidamente uma estratégia de quem tenta organizar o pouco que tem para que nada falte quando for preciso. Observando isso, Rodrigo começou a reparar em falhas que antes passavam despercebidas. A respiração curta que o pai fazia ao subir um lance de escada, a tosse que vinha com mais frequência em manhãs frias, a maneira como ele segurava o peito enquanto procurava algo no alto de uma prateleira. Essas imagens tocaram um lugar primitivo. O fato de ver o pai chorando baixinho no vídeo foi como um espelho que devolveu a Rodrigo a própria dureza. O orgulho começa a derreter, mas não sem deixar traços. Ele viu na tela o pai enrodando o dinheiro e escrevendo coisas pequenas num bloco de notas. Em uma das filmagens, Antônio parecia conversar com alguém invisível, talvez com a esposa que havia partido anos antes. Havia ternura nos gestos, e isso resultou num mal-estar que rodopiou no peito de Rodrigo. E foi nesse momento que ele percebeu algo ainda mais íntimo. Dentro do envelope havia um bilhete, curto, com tinta já desbotada. Não dava para ler direito pelo vídeo, mas havia uma grafia que Rodrigo conhecia bem, aqueles traços de quem escreveu muitos bilhetes para alimentar uma família pequena. A curiosidade virou urgência. Ele precisava saber exatamente o que estava escrito ali. O que estaria escondido nas palavras? Rodrigo ergueu os olhos da tela e a casa lhe pareceu súbita e inacreditavelmente vazia. O depósito, onde o pai estava preso, transformou-se de palco de punição a possível cena de uma grande injustiça. A complexidade do momento era um nó no estômago. Ele sentiu o arrepio de quem sabe que uma atitude tomada no calor pode ter efeitos irreversíveis. E ainda assim, algo o contava que agir rápido seria necessário. Não por orgulho, nem para aparecer como herói, mas por dever íntimo. Havia perguntas que exigiam respostas concretas. O que ele vira no vídeo não era só alívio para a consciência, podia ser o sinal de que o pai precisava de ajuda real, não de olhares acusatórios. Rodrigo sentiu a responsabilidade apertar como mão firme no ombro. Era hora de decidir, manter a atitude de orgulho ou ceder ao peso da verdade recém-descoberta. No corredor da casa, Rodrigo agarrou a chave do depósito. Suas mãos tremiam, mas de uma tremedeira diferente da que o pai mostrara no vídeo. Era a tremedeira de quem vai finalmente abrir uma porta que tem medo de fechar para sempre atrás de si. Antes de sair, hesitou. Olhou para a janela e viu a silhueta de Dona Célia, que o observava com olhos que não condenavam, mas que não perdoavam fácil. Havia também vizinhos que cochichavam, perfis na memória de Rodrigo que agora pesavam como um julgamento público. Ao abrir a porta do depósito, um odor envelhecido entrou na sala, misturado com o cheiro da noite. A luz da rua atravessou as frestas e por um segundo iluminou partículas de poeira que flutuavam no ar como confete de memórias. Antônio estava ali, sentado, com a cabeça baixa, quase adormecida. Quando ergueu o rosto, o encontro dos olhares foi uma pequena explosão de emoções que nenhum dos dois sabia endereçar com palavras prontas. Rodrigo não encontrou justificações fáceis. Assim que o encarou, viu no rosto do pai algo que as câmeras haviam mostrado com clareza: medo e, ao mesmo tempo, um orgulho mudo,
de quem protegeu demais e falou de menos. A cena era dura. As mãos do velho estavam geladas. Havia um tremor sutil quando ele as ergueu para pedir ou para falar. Não dava para ter certeza. Rodrigo sentiu a vergonha cair sobre ele como água fria. Não era um arrependimento que o deixava fraco. Era um sentimento que o empurrava para frente, para conserto. Ele sabia que pedir perdão teria de ser mais que palavras. Era ação, era presença, era refeição servida, remédio comprado, conversa demorada. A reparação começava ali, naquele gesto de abrir a porta. Mas o que veio a seguir eram mais perguntas. Que havia dentro daquele envelope? O exame que ele vira na tela poderia ser apenas o começo de uma história de saúde que ele desconhecia. Que sinais o pai guardara? Que sacrifícios foram feitos? Quanto tempo de silêncio havia alimentado um amor que se expressava por segurança material em vez de palavras? A noite parecia se estender como se aguardasse a resposta. Antônio olhou para o filho. Rodrigo olhou para o pai. Entre eles, o vento levou embora as últimas folhas de um outono que, para alguns, parecia eterno. E no instante que durou o peso de uma eternidade, os dois souberam que algo havia mudado para sempre, que, independentemente do que viesse a seguir, aquela manhã já fora um divisor. Mas a história não terminou ali. Havia ainda o conteúdo do cartão, os vídeos que guardavam mais cenas, o bilhete quase ilegível no bolso do velho. Sinais de uma condição que pedira atenção e que talvez explicasse a pressa do homem em juntar dinheiro. E havia algo a ser decidido por Rodrigo: assumir a culpa e cuidar, ou manter a barreira do orgulho. Enquanto ele hesitava, uma última imagem do laptop ainda brilhava na memória. Antônio, num dos vídeos, dobrando o relógio do avô num guardanapo, entregando-o quase como oferta a uma necessidade. A cena fechava como quem dá um salto no escuro. Rodrigo sentia que precisava saber mais. Precisava ver o restante das imagens, bisbilhotar cada canto da vida do pai para entender tudo o que motivara aquele gesto. Sem perceber, já havia se tornado investigador da própria história. Ele voltou, apressado, para o computador. Recolocou os óculos no rosto, as mãos agora firmes. Havia mais arquivos no cartão, datas de meses, imagens de noites, um vídeo com a data do último mês. E, quando a tela exibiu a sequência final, um pequeno vídeo com o pai segurando uma folha e dizendo, em voz baixa, algo que Rodrigo mal entendia. A garganta do rapaz fechou. As palavras eram poucas, mas descompassadas. Antônio articulava: se um dia ele precisar, eu faço. E, por um segundo, o pai olhou para a câmera como se pedisse, no gesto, que alguém entendesse o que ele tinha feito por amor. Rodrigo caiu em silêncio. O que faria agora? A casa parecia pequena demais para abarcar o remorso. Ele percebeu que aquele cartão de memória, esquecido numa gaveta, tinha o poder de transformar não apenas uma acusação, mas também uma vida inteira. As imagens eram testemunhas e condenações ao mesmo tempo. E a verdade, aquela que aparecera na tela, crescia como uma onda que vinha a arrastar todo o orgulho que o jovem carregava. Ele pegou as chaves com força e, sem pensar, correu de volta ao depósito. O ar da noite batia no rosto enquanto ele atravessava o quintal. A porta rangeu sob a chave. Antônio levantou a cabeça ao ouvir, surpreso, e os olhos dos dois se cruzaram novamente. O mundo parecia suspenso num fio muito fino. Rodrigo não sabia ainda o que diria. Sabia apenas que precisava começar dizendo algo que não coubesse só no ar. Precisava pedir perdão e precisava cuidar. Mas também sabia que havia mais a descobrir. O bilhete, o exame, o saco de remédios meio escondido, o relógio do avô que talvez tivesse sido vendido. Tudo isso precisaria ser enfrentado. E é nesse momento, com a porta escancarada, o depósito como testemunha e a respiração dos dois ainda entrecortada, que a história ainda não encontra seu fim. Há perguntas no ar, cenas a serem revisitadas, um caminho pelo qual Rodrigo terá de caminhar para reparar o que foi quebrado. A verdade já começara a emergir, complicada e bela,
E o que virá a seguir vai exigir coragem e pequenas ações que falam mais alto do que qualquer palavra arrependida. A maçaneta girou com um som que pareceu destoar do resto da casa, um chiado fino, como se a ferrugem fizesse questão de lembrar o tempo que passou. Quando a porta do depósito se abriu, a luz do corredor desenhou um retângulo no chão empoeirado. Antônio estava ali, encolhido numa cadeira, os ombros curvados de quem carregou muita estação nas costas. O rosto parecia menor do que Rodrigo imaginara, as mãos mais gastas. Havia marcas nos dedos, cortes antigos e cicatrizes pequenas que contavam trabalho, noites longas, concertos improvisados. O velho ergueu os olhos. Não houve bravata nem explicação pronta. Só um olhar que misturava surpresa e um pedido mudo. Rodrigo não sabia que palavras dizer. O laptop ainda brilhava, com a última imagem do vídeo gravado pelo próprio pai ecoando na retina. Na tela, o gesto de guardar um envelope agora fazia sentido novo. Era uma providência, não um pecado. Ele se aproximou devagar, como quem pisa em chão fino. Antônio quis falar. A voz veio seca, mas firme. Filho, um sopro, uma tentativa de vestir as sílabas com coragem. Não era para isso. A confissão veio sem dramaticidade, sem proclamações grandiloquentes. Era a simplicidade de quem não encontrara outra forma de proteger alguém que amava. Rodrigo interrompeu o pai com um gesto impaciente e, pela primeira vez no dia, uma lágrima deslizou sem cerimônia pelo rosto do homem que havia acreditado em si mesmo como juiz. Eu errei, disse Rodrigo, sem maquiagem nas palavras. Não foi o pedido de desculpas que mudaria tudo ali, foi o reconhecimento acompanhado de ação. Ele puxou uma cadeira, ficou de frente para o pai e, pela primeira vez em muitos anos, tentou ouvir sem interromper. Antônio falou das noites em que vendeu o que podia para pagar algo que o filho precisava. Falou com a voz embargada de um relógio de família enrolado num guardanapo e entregue em troca de um remédio, de uma conversa abafada com um atendente, de trocados escondidos para não pedir, de um exame que o assustara e que o fazia guardar uma reserva pequena por precaução. Tudo foi dito com uma economia de palavras que só quem viveu a privação conhece, direto ao ponto, sem melodrama. Rodrigo ouviu tudo com o rosto quente, a vergonha queimando como febre. Eu pensei que você me abandonou, admitiu Rodrigo, falando como quem confessa um pecado antigo. Pensei que você nunca quis, que eu não importava. Antônio fechou os olhos e as rugas se apertaram como se guardassem memórias. Ele não negou nem justificou. Em vez disso, tocou a mão do filho com força, uma tentativa de propor reparo. Eu sempre quis o seu bem, menino. Eu só não sabia dizer. E não queria te pendinchar. Preferi cuidar do meu jeito. Houve um silêncio que foi mais um acordo tácito do que um corte. O reconhecimento mútuo de que ambos haviam falhado e que, a partir dali, algo poderia recomeçar. Mas antes de qualquer reconstrução, havia uma necessidade prática. O exame, o papel visto nos vídeos, a respiração curta que o filho finalmente notara. Rodrigo insistiu que os dois fossem até o posto de saúde naquela mesma noite. Não havia tempo para orgulho. O gesto de cuidar começou com um telefonema breve. Um vizinho concordou em levar os documentos. Dona Célia trouxe uma sacola com chá, um cobertor e um olhar que significava: eu sabia. No pronto atendimento, a espera foi longa. Rodas de cadeiras rangiam, vozes se misturavam em perguntas sobre dor e alergia. Antônio sentiu o desconforto de estar no lugar dos que pedem ajuda. Seus olhos, acostumados a consertar, agora pediam. O clínico que o atendeu foi claro, sem alarmismos. Havia sinais de fragilidade. Recomendava-se acompanhamento e que se repetissem alguns exames. Não houve diagnóstico espetacular, nem promessa de cura milagrosa. Apenas uma sentença prática, atenção e cuidado. O tipo de constatação que empurra familiares a agir. Rodrigo ouviu atentamente. Anotou o que a recepcionista dizia, perguntou sobre medicamentos e horários. Havia culpa, sim, mas também uma determinação nova que se instalou firme sobre a pele. Reparar. De volta à casa, naquela madrugada em que a cidade parecia diminuir o volume, Rodrigo passou a primeira noite ao lado do pai. Preparou um chá queimada de erva, ajeitou as cobertas e leu em voz baixa trechos de jornais velhos para manter a companhia.
Antônio, por sua vez, cochilava entre frases soltas sobre concertos e memórias. Era uma cena de reaproximação, feita de gestos pequenos. Colocar um frasco de remédio ao alcance, ajustar o travesseiro, oferecer um prato quente. Reparos práticos começaram a reparar a alma. Os dias seguintes foram uma sequência de tarefas que transformaram a casa. Rodrigo foi ao banco, organizou papéis que antes jaziam em pilhas, anotou datas de consulta. Comprou remédios, conversou com o farmacêutico, telefonou a um conhecido que havia indicado um cardiologista, não como quem prometa milagres, mas como quem cria possibilidades. A vizinhança, que no começo murmurara, agora observava a mudança com olhos curiosos. Dona Célia aparecia quase todos os dias, agora com um bolo e conselhos, sentando-se em silêncio enquanto os dois comiam. Os comentários de rua foram mudando de tom. Alguns ainda diziam que o orgulho de Rodrigo o havia feito passar dos limites, outros que pelo menos ele assumira. Rodrigo, por sua vez, começou a desmontar a construção mental que o levara à acusação. Revisava cada lembrança, procurando por sinais de injustiça, e encontrava, em vez disso, pequenas provas de um amor radicalmente prático. A memória da infância voltou de modo mais nítido. O calor das mãos do pai ao amarrar o cadarço do sapato, a habilidade de Antônio em transformar jornais velhos em embrulhos que pareciam presentes. As noites em que, sem falar muito, ele fazia o conserto de um brinquedo quebrado. Rodrigo agora percebia como vira criança com impulso interpretativo, lendo silêncio como descaso. Certa tarde, ao abrir uma gaveta para buscar um talão de notas, Rodrigo encontrou um papel amassado. Era o bilhete visto no vídeo, o que a câmera capara em ângulo pobre, mas nítido o suficiente para tocar o coração. Ali, a tinta tremida pela pressa, estava escrito algo que o deixou parado. Para o que vier, para quando precisar do filho. Não quero que peça, quero que viva. Havia uma letra quase infantil, traços que lembravam as lições de quem aprendeu a escrever com cuidado. A revelação do bilhete funcionou como um nó que arrebentou. Seguiu-se uma enxurrada de memória e pânico, e Rodrigo percebeu que, durante anos, vira no silêncio do pai uma omissão, quando, na verdade, aquilo era proteção silenciosa. Com o passar dos meses, os cuidados que Rodrigo ofereceu não foram apenas práticos, transformaram sua rotina. Às vezes acordava antes do sol para preparar comida. Em outras, segurava a mão do pai enquanto o transporte público se arrastava até consultas. Houve discussões, velhas feridas não cicatrizam sem incômodo, mas também risos tímidos, causados por lembranças que surgiam como presente. Antônio, por sua vez, manteve uma dignidade tranquila. Não pediu que o filho o perdoasse. Nunca fora de dramatizar. Ele mostrou com atos simples que aceitava o novo vínculo. Cozinharam juntos em silêncio, organizaram contas, reviraram álbuns. Em uma tarde em que choveu forte, o pai tirou do armário um rádio antigo e, com a mão trêmula, ajeitou a antena. A música que saiu era barata, antiga, e encheu a sala de um modo que palavras não fariam. Em uma dessas noites, entre um chá e outro, Rodrigo ouviu do pai uma história que o fez calar. Antônio contou, com detalhes que iam e vinham, sobre uma vez em que vendera o relógio do avô. Não descreveu com orgulho, falou com a franqueza de quem recrimina a si mesmo pelo que foi preciso. A venda, explicou, havia sido para pagar uma cirurgia quando Rodrigo era pequeno. Era um episódio que, por algum motivo, o filho nunca tivera em sua memória. Talvez por ter sido escondido na mala do silêncio, talvez porque o adultizaram cedo demais. A revelação do sacrifício antigo queimou como ferro quente na consciência de Rodrigo. Ele viu as boias de outrora, uma família lutando, um homem abrindo mão de herança para consertar o presente. A emoção veio como um furacão, arrependimento, gratidão e uma saudade tardia. As mudanças no comportamento de Rodrigo atraíram atenção. Alguns vizinhos passaram a ajudá-lo, trouxeram receitas, emprestaram uma cadeira de rodas por alguns dias, ofereceram companhia. A rua que antes parecia sussurrar, agora oferecia pequenas redes de apoio. Dona Célia era a presença constante. Em uma tarde que o sol insistia em bater forte, ela chamou Rodrigo para um canto do quintal e, com a sutileza de quem conhece as dores humanas, disse:
O Senhor fez o que pôde. Muitos escondem, poucos contam. Você precisou ver para crer. Agora cuida. Era como se aquelas palavras abrissem um terceiro capítulo na história, o de cuidar que cura. Rodrigo ouviu e sentiu que tinha diante de si uma oportunidade de reconstrução que ia muito além de limpar papéis ou comprar remédios. Havia uma reparação moral a ser feita, um convite para transformar o arrependimento em presença. Ainda assim, a vida não aceitou ser sorteada apenas por boas intenções. Em uma manhã cinzenta, meses depois daquele dia em que o depósito se fechara, Antônio teve uma queda leve no quintal. Não foi uma cena de violência gráfica, foi um tropeço discreto que deixou o velho exausto e sem fôlego. Rodrigo encontrou-o encostado no muro, pálido, com a respiração curta. Fez o que todo filho pode fazer. Pegou o pai no colo, correu para dentro, chamou Dona Célia e levou o pai novamente ao posto. A cena se repetiu, com a diferença de que agora Rodrigo já sabia os caminhos, os nomes dos remédios e os horários das consultas. O atendimento veio rápido, mas não houve alarde. O clínico confirmou que era necessário um acompanhamento mais próximo e que havia sinais de fragilidade que exigiam repouso e observação. O episódio serviu como aviso. Rodrigo começou a reorganizar sua vida de um modo que incluía o pai de forma definitiva. Mudou de emprego? Não necessariamente. Mudou de prioridades? Sim. Passou a recusar trabalhos que o impedissem de buscar o pai nas consultas. Substituiu encontros noturnos por noites em casa. Era um aprendizado prático. Amar exige disciplina. Os meses se sucederam com rotina e improviso. De vez em quando o passado pulsuava e Rodrigo se pegava medindo as palavras antes de soltá-las. Outras vezes sentia uma raiva surda subir de repente, lembrança do dia em que trancara o pai. Numa manhã em que o vento soprava a seco, ele foi ao quarto de Antônio, abriu uma caixa antiga e encontrou uma fotografia amarelada. Antônio jovem, com um bebê no colo, Rodrigo, e um olhar que dizia promessa. Mergulhar nessas imagens era como um antídoto contínuo contra a dureza. A imagem o lembrava de que havia tempo ainda para consertar. Houve conversas que foram pequenas revelações. Numa noite, ao lado do rádio antigo, Antônio falou de seus medos. Não pediu nada além de companhia. Rodrigo então rompeu uma última barreira. Falou do dia em que acusara o pai. Não buscou justificar, só colocou palavras sobre a mesa. Pediu perdão com a simplicidade que só se tem quando o orgulho finalmente cede. Antônio, que talvez tivesse esperado por esse gesto por anos, apertou a mão do filho e, com a voz cansada, sussurrou. Já passou. Só quero que fique ao meu lado. A reconciliação não foi uma cena única, luminosa e perfeita. Foi feita de tropeços e avanços, de noites mal dormidas e pequenas vitórias. Rodrigo aprendeu a cozinhar um café que o pai gostava, a lembrar de horários de comprimidos, a sentar em silêncio sem sentir que precisava preencher cada segundo com palavras que soassem bem. Os dois riram de coisas bobas, choraram quando lembravam de tempos difíceis e também tiveram discussões que serviram para limpar o que restara de poeira emocional. Na vizinhança, a história deixou de ser só um rumor cruel para virar um relato de cuidado tardio, mas sincero. E então aconteceu algo que ninguém desejava. Em uma manhã azul, não muito tempo depois, Antônio fechou os olhos e, sem alarde, foi embora de modo natural. Não houve cena melodramática, não houve tragédia anunciada. Foi uma passagem calma, envolta em cobertores e na mão firme do filho. Rodrigo estava ao lado quando aquilo aconteceu. Não haveria consolo que apagasse a dor, mas ali havia dignidade. Um homem que viveu, amou do seu jeito e que partiu com a presença do filho, que, tardio, assumira o cuidado. O funeral foi pequeno, do jeito que Antônio gostaria. O cortejo passou devagar pela rua que tanto o conhecera, moradores colocaram flores e lembranças, e Dona Célia segurou a mão de Rodrigo como quem confirma que, mesmo os que falharam, podem consertar. Algumas vozes cochicharam que a vida é injusta, que o orgulho faz estragos, que o tempo é breve. Mas entre as flores havia também respeito. Rodrigo falou numa voz que falhou pouco, agradecendo àqueles que ajudaram e pedindo que ninguém julgasse com severidade os que cometeram erros por desespero. Falou também de seu pai com ternura, explicando, sem teatralidade, que aquele homem ensinava mais com ações do que com palavras. No bolso do paletó de Antônio, quando a roupa foi ajeitada para o enterro, Rodrigo encontrou uma carta dobrada.
outra que ele não conhecia, guardada como um segredo do tempo. As mãos tremiam quando abriu o papel. A caligrafia era a mesma, simples, direta, com traços que lembravam dias de pressa e de cuidado. A mensagem dizia poucas linhas, mas pesava mais que um discurso. Filho, se um dia eu não estiver por perto, não viva com raiva. Guarda os bons pedaços. Eu fiz o que pude. Cuida de quem ama. Antônio. As letras ainda tremiam um pouco, como se tivessem sido escritas ao ritmo de uma respiração que sabia o fim. Rodrigo sentiu algo partir junto com o envelope. Havia ali uma convocação para transformar o luto em atitude, cuidar de quem fica, nada mais. Ele apertou a carta contra o peito e deixou pela primeira vez que a palavra perdão fosse menos carregada de culpa e mais de promessa. Nos meses que seguiram, a casa de Antônio ganhou uma presença nova. Rodrigo, agora responsável por arrumar o que restara, encontrou no fundo de uma gaveta um pequeno álbum de recortes, bilhetes escolares, fotos de aniversário, uma carta de uma professora agradecendo por um gesto do pai que nenhum dos filhos lembrava. Cada papel era testemunho de um cotidiano que se traduzira em amor silencioso. Rodrigo leu e releu, deixou olhos marejados percorrerem o papel e compreendeu que o legado do pai não estava no dinheiro escondido, mas das escolhas que ele fizera em segredo. Ele também encontrou entre as coisas uma conta de luz atrasada e uma lista de compromissos pagáveis. Em vez de se envergonhar, resolveu deixar tudo em ordem. Pagou dívidas, organizou o funeral, conversou com os vizinhos e, mais importante, passou a contar aos que o cercavam as histórias verdadeiras do pai. Aos poucos, a narrativa da rua mudou. O homem que fora julgado ganhou dignidade na memória pública. O que fora acusado ganhou uma história que, ao ser contada, ensinou sobre o perigo de conclusões fáceis. Rodrigo se tornou voz de cautela naquele quarteirão. Sempre que via um sobrinho acusando um avô de qualquer coisa, lembrava com firmeza. Pergunta primeiro, escuta. Nem tudo o que parece é. Fazia isso sem moralismo. Apenas partilhava o aprendizado que custara lágrimas. Às vezes, sentava com jovens e contava como a tecnologia pode julgar, como imagens fora de contexto nos destroem, e como o amor, quando silencioso, muitas vezes é invisível até que se procure. Não apontava dedo, mostrava cicatrizes. Os meses que se seguiram transformaram-se em anos de reconstrução. Rodrigo casou-se, talvez não naquele intervalo. Talvez tenha decidido viver com a memória do pai, transformando seu cuidado em pauta de vida. Trabalhou mais, sim, mas não mais para preencher vazios. Comprou com o tempo um relógio, não para substituir o que fora vendido, mas como lembrar de que escolhas precisam ser compartilhadas. Visitava a campa do pai com regularidade, levava flores simples e conversava sobre coisas pequenas, como se o diálogo fosse um contínuo que honra quem se foi. A lição que ficou no bairro e que se espalhou por quem ouviu a história foi dura e simples. Não julgar sem ouvir, não permitir que o orgulho escreva sentenças, valorizar o cuidado silencioso. Rodrigo aprendeu que o perdão não era um ato que o absolvia de todo mal, mas uma disciplina diária de presença. Ele aprendeu a transformar a culpa em serviço. O que antes fora uma casa de mágoas, tornou-se um lar de lembranças e afeto. E a câmera, aquela velha que esquecera no depósito, passou a ter um destino inesperado. Rodrigo devolveu o equipamento a Dona Célia, que sugeriu que ele fizesse algo com as imagens, colocá-las num álbum, permitir que as memórias pudessem ensinar outros. Ele organizou os clipes, legendou as datas e guardou-os num pendrive que hoje repousa numa gaveta com o relógio da família e a carta do pai. Às vezes Rodrigo revê os vídeos, não para se martirizar, mas para lembrar de que o amor assume formas estranhas e que devemos aprender a interpretar gestos. Quando perguntam a ele, em conversa com vizinhos curiosos ou com estranhos que param na praça, se perdoou completamente o pai, Rodrigo responde com honestidade. Perdoei e cuido. Aprendi a ouvir antes de condenar. É uma resposta que não apaga o passado, apenas demonstra que alguém escolheu transformar mágoa em providência. E quando alguém lhe pergunta se faria diferente hoje, ele quase sempre responde: eu espero que sim. Hoje eu teria ido antes, teria perguntado. A história de Antônio e Rodrigo segue sendo contada porque cabem em muitas famílias. Uma acusação apressada, um gesto silencioso que salvou vidas, um perdão que veio tarde, mas que pelo menos veio. Serve como aviso e esperança.
Um aviso para que os impulsos morais não substituam a escuta. Uma esperança de que sempre é possível transformar erro em cuidado. Você que ouviu até aqui, o que faria no lugar de Rodrigo? Você perdoaria antes de entender tudo? Conte nos comentários. Se conhece alguém que precisa lembrar que nem todo silêncio é vazia ausência, compartilhe esta história. Que ela sirva como lembrete. Antes de julgar, escute. Antes de condenar, pergunte. E se tiver a chance, cuide hoje de quem pode não falar o quanto lama.